E viu, cara, eu de roupão. Ai, meu Deus, acho que eu vou Mas pôr uma camisa. Ah, me mas ele é deem o... me deem as coordenadas. O que eu Então, faço na tela? então, Iago, aqui é o que eu tava explicando pro Hugo. Eu vou ficar só como moderador, porque como o evento é de vocês, eu vou ficar aqui só para se der algum problema, então eu entro, tá? Mas então para vocês eu vou aparecer assim. Tá, agora você sumiu. Isso, é porque ele tá mostrando. A gente vai ficar assim e vai ter a tela aqui. Tá. Vai ficar vocês É, dois. Eu vou ficar aqui só a minha como tá moderador. aparecendo como se fosse espelho, é isso mesmo? A imagem que eu vejo é como se tivesse desse lado. Eita, eu acho que. Calma aí, calma aí. A Vanessa. Deixa eu ver como que eu aumento isso daqui. Oi, pessoal, tudo bem? A gente acabou entrando aqui uns minutinhos antes. A gente está na preparação do evento. Bom dia, Vanessa. O evento vai começar daqui a pouco, não começou ainda. A gente só tá organizando aqui, tá? O pessoal já está aqui. Tem alguma galera aqui, a Aide, a Yala, Clayton, Franciele, Chaine, Suelen. Estou me familiarizando aqui também com a. Fica maior? A gente vai ficar no canto aí. Tô te ouvindo. Espera aí, só um pouquinho. Ai. Espera aí, só um pouquinho. Iago, eu acho que você clicou para iniciar errado o evento. É. Ah, tá. Então eu posso cancelar? Espera aí, só um pouquinho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O pessoal já tá ali. Rainha. Eu acertei o seu nome. Então, talvez. Ele comentou ali, por orgulho, pronúncia certa. O pessoal já está interagindo ali com a gente, o pessoal está no chat. Eu expliquei para eles que a gente está só organizando aqui o que falta. Gente, finge que vocês não estão vendo nada, hein? Não começou. A gente vai começar em 4 minutinhos, pessoal. Tá? Nós vamos começar em 4 minutinhos. E a gente só está aqui organizando os últimos passo a passo. Então, Iago, aqui, ó, eu vou ficar aqui como moderador, para se algo acontecer. Certo. Tá? E aí, vai ficar só você e o Hugo na tela, tá? Você vai ver que tem um sinalzinho de compartilhamento de tela aqui, que são duas telinhas, dois monitores. Se você for compartilhar uma apresentação com o pessoal, é só você clicar nela para habilitar, tá bom? Certo. E aí eu vou moderando daqui. Perfeito. Tem algo que eu preciso fazer? Só isso. Só dá um show na tela aqui, né? Aqui que tá entrando aí. Aí, no caso, só você clicar quando você for apresentar, eu começo e aí a gente já faz. Certo. Alexandre Rayane, bom dia, pessoal. Aide. Bom dia, Alexandre de Manaus. Manaus. Quero comer peixe aí. Nossa, é uma delícia, hein, cara, né? Palha. Gente, tem alguém do Centro-Oeste? Eu. Ah, o Victor, de Goiânia. E, Victor, se você não fechar hoje... Minas Gerais, PJ. Terra da pamonha, terra do beijo. Hoje vai. Aquele mesmo. Pernambuco. Preparem as suas dúvidas, e façam as suas perguntas do que é das questões emocionais, se é isso que está impedindo que vocês fechem. Gente, é mesmo. Olha, hoje o Iago vai dar um... Primeiramente, bom dia, né? A gente já vai começar. Já vai começar? Já, né? Falta 2 minutos, mas não seria interessante aguardar um pouco mais, porque provavelmente outras pessoas vão... Isso. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos ali, aí a gente começa.
Peixinho Mas da aí, gente, Não. vão dizendo de onde é que vocês vêm, de onde é que vocês são do Brasil, para a gente ir conhecendo vocês. Pernambuco, o que mais? A galera tá falando da onde aí? Vamos ver. Maringá, ó, Presidente Prudente, quase no Paraná. Já fui aí. Maringá, tem aquela igreja linda. Triângulo Mineiro. O pessoal tá de várias regiões. Tem uma galera de Dublin, tem uma galera em Dublin aqui também, não? Triângulo da onde, hein, Suelen? Berlândia, Beraba ou Uberaba? Uberaba. Ia falar aquela piadinha que tem aí do triângulo. Achei que era de Araguari. Cadê o povo do sul aí dentro da apresentando? Tem alguém do sul aí? Maringá. Tem do Paraná, Maringá. Não é de Araguari, né? Eu sei da piadinha já de Araguari. Não. Quem mais, gente? 2 horas da tarde. Vamos lá, vamos começar? Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, bom dia. Bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde, Irlanda. Acho tão chique falar isso. E obrigado aí por todo mundo que está aqui, que está presente, né? Que resolveu atender esse chamado aí em pleno sábado, né? Que não... A gente sabe aí que sábado de manhã a gente às vezes, né, quer ficar de boa, quieto, né? Mas a gente está aqui para aprender e isso já é um sinal que vocês estão interessados e querem realmente saber aí como vencer esses desafios emocionais do intercâmbio. Sejam bem-vindos todos e Todos quem for entrando aí vai entrando, vai aí colocando onde é que está, né, de qual cidade, de qual região. Primeiramente, eu vou apresentar o Iago daqui a pouco. À medida que a gente for falando, vai deixando as dúvidas de vocês, tá? Peraí, deixa eu fechar meu WhatsApp, que meu WhatsApp está aberto e ele fez... Então, à medida que vocês tiverem as dúvidas de vocês, vão deixando aqui, a gente vai responder no final, né? Iago, tudo certo? Tudo bem? Tudo pronto aí? Tudo certo. Olá a todos, ainda estou me adaptando pelo fato de a gente ter acesso apenas às mensagens, mas é um prazer estar aqui para poder falar um pouco dessas questões emocionais e também do intercâmbio. São dois lados, dois setores que eu me identifico muito e gosto muito de poder falar sobre. E um pouco me apresentar um pouco também para quem não me conhece. Então, eu sou Iago, psicólogo, trabalho aqui em Dublin, mas também vim como intercambista no ano de 2015, então já vai aí para 6 anos. E ter vindo como intercambista, ter passado por todas as experiências, desde os trabalhos, todos os desafios, foi que me deu cada vez mais bagagem também para que hoje eu possa atuar aqui, não só com os intercambistas, mas com todos os brasileiros expatriados que estão aqui em questões de trabalho ou por mudança de vida, mas foi fundamental para que hoje eu me sinta totalmente preparado para lidar com essas questões emocionais, que um dia eu tivesse que eu fui intercambista também. Então, um pouco da minha história é essa. Um primeiro ponto, quando a gente fala das questões emocionais, que eu acho importante para pensar, principalmente para quem está no Brasil ainda, eu acho que o intercâmbio mexe muito com as nossas expectativas e nos coloca muitas vezes também para ficar pensando muito no futuro e quando vai acontecer. Só que eu vejo que E aí o que eu vejo também é que é muito importante
o encerramento, ou pelo menos a conclusão dos ciclos que estão no Brasil. Às vezes a gente fica tão conectado com as expectativas, como vai ser, o que eu preciso me planejar, como que vai ser a vida lá, só que a gente esquece de cuidar das relações afetivas que a gente tem no Brasil, alguma coisa que ainda está em aberto, alguma situação mal resolvida, e a gente não olha para essas relações nos momentos das despedidas, ou criar momentos e memórias com essas pessoas que são importantes para a gente, e depois eu percebo que muitas pessoas vão ficar ressentidas quanto a isso, porque quando vem, muitas vezes se programa para vir, mas a verdade é que ninguém sabe muito bem a data de volta. Todo mundo tem a data de vinda, mas ninguém tem a data de volta. E isso no futuro pode fazer muita falta se ficar com ressentimentos no Brasil de relações mal concluídas. Então, mesmo que todos vocês estejam muito empolgados, querendo muito que esse sonho aconteça o quanto antes, cuidem um pouco da relação de vocês que estão no Brasil. Se tem relações e questões que precisam ser resolvidas, cuidem delas para que vocês venham para Dublin com a bagagem emocional muito mais leve. Não tragam bagagens emocionais pesadas demais, porque vocês precisam vir com as malas emocionais vazias para aqui vocês viverem essas experiências e não carregadas com as emoções e questões mal resolvidas do Brasil. O que você pensa a respeito? Então, vamos lá. Só para a gente, né, que o Iago é psicólogo, então, assim, ele já domina mais a linguagem aqui. Vamos anotar aqui, gente. Espera aí, só um pouquinho, Iago. Então, você está falando de alguns pontos, né, que você acha que são importantes, que você quer destacar aqui, que antes, até mesmo antes de você começar a fazer o intercâmbio, certo? Para você meio que se preparar, você deixar aí o seu emocional, né? Como você usou aí, a bagagem um pouco mais leve, para você poder vir para Dublin, poder fazer o intercâmbio, é isso? Então, o primeiro ponto seria resolver essas questões emocionais que você tem no Brasil, essas, vamos dizer assim, pendências, que a gente pode dizer? Eu acho que desde pendências, se houver, né, não necessariamente todos terão pendências, mas também aproveitar muito esses últimos momentos com as pessoas que são importantes para vocês. Então, com os familiares, com aquelas pessoas que vocês percebem que depois, à distância, você vai sentir muita falta dessas relações. Então, por que não criar novas memórias, fotos, vídeos? Criem momentos que vão ficar registrados desde nas câmeras, mas também no coração de vocês, para que isso sirva de acolhimento e de suporte também para quando vocês estiverem aqui. Uhum. Você falou disso aqui, eu lembrei de uma coisa. Eu, antes de ir para a Irlanda, né, eu já... Hoje eu estou no Brasil, mas eu fiquei 2 anos e meio em Dublin e estou aí trancada aqui no Brasil, esperando a hora de ir. E foi interessante você falando isso, porque eu lembro que eu embarquei numa quarta-feira e aí, na terça-feira, eu tinha vendido meu carro e eu ia entregar meu carro na terça. E aí, eu lembrei que, sei lá, devia ter mais ou menos 1 mês que eu não via meu avô. E aí, eu peguei meu carro, meu avô mora na fazenda, né? E aí, eu já tinha mandado lavar o carro, lavar o motor do carro e tudo, e tinha dado uma chuva, sabe? E eu fiquei, ai, meu Deus, e agora? Mas eu falei, eu vou lá ver meu avô. E eu cheguei lá de surpresa, não avisei ninguém, era um dia de semana, minha mãe estava trabalhando, enfim, meus pais. E eu fui, e cheguei lá, assim, bem cedo, eram umas 7 horas, porque eu sabia que ele já estava acordado, e ele levou um susto. Ele até brincou, ele falou assim, ainda bem que você chegou, o dia estava claro, se tivesse escuro eu já ia pegar uma espingarda aqui para saber quem era. Porque lá não pega celular. E aí eu cheguei lá e, não, vô, eu vim aqui. Ele falou assim, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, vô, porque o senhor sabe que eu estou indo mudar, né? E aí ele falou, sua mãe comentou mesmo comigo e tal, né? Aquele dia que você veio aqui, porque eu tinha ido lá 2 meses atrás. Você também falou e não sei o que. Eu falei, não, pois é, vô, é amanhã. Aí ele, já é amanhã. Eu falei, já, e dei um abraço nele, tomei café com ele, fiquei lá a manhã toda com ele, e depois vim aqui para Goiânia. E ele lembra disso até hoje.
né? Engraçado. E o quanto isso também ficou marcado para você, porque ao falar disso é dessa memória que te remete. Então, olha que exemplo lindo que você usou, e é exatamente disso que eu digo, que o quanto é importante criar esses momentos com as pessoas que são importantes, para que você possa vir muito mais tranquilo emocionalmente para cá, sabendo que vocês conseguiu se despedir, não sabemos se quanto tempo essa despedida e qual é a próxima vez que você vai rever alguém. Então, que você possa vir tranquilo, sabendo que você concluiu ou se despediu ou viveu os últimos momentos com as pessoas que são importantes, principalmente agora que a gente vive esse momento tão delicado para todos. Então, acho que isso só reforça o quanto é importante a gente criar memórias e lembranças daqueles que são importantes, para que essas memórias vão ajudar muito a lidar também com os desafios depois que estiver aqui. Exatamente. E eu sempre falo isso também, essa questão de você esvaziar a sua mente, porque você vai receber uma carga muito forte, né, de informações. Então, não dá para você ficar com problemas para resolver aqui no Brasil, tentando fazer isso de lá, sendo que você não vai conseguir. Então, porque você está recebendo muita informação, e informações, assim, rotineiras, a língua, a nova escola, os novos amigos, um novo lugar de morar. É como se você fosse uma criança, né? Você está aprendendo a viver de novo, né? E precisa se preparar para esse nascer de novo. Acho que o exemplo que você usou é ótimo, precisa estar preparado. E se preparar para esse receber o novo que vem, significa que você não pode estar ocupando esse espaço com as relações deixadas. Então, agora até todo mundo, então vamos simbolicamente, todo mundo já embarcou, todo mundo já encerrou de uma forma coerente as suas relações, porque aí a primeira questão, agora todos já dentro do avião e chegaram aqui. Porque aí, se essas questões, se não forem bem resolvidas, acaba trazendo tudo para cá. E o que eu já presenciei também foram muitas pessoas deixando de viver o presente daqui e das experiências, se abrindo para as experiências, porque fica conectado demais com as relações do Brasil. Então, e óbvio que eu entendo o motivo. Então, ainda é muita insegurança, então é muita incerteza, e isso faz com que fique conectado o tempo todo com os pais ou com os amigos, e ao tempo todo e evita se abrir para a construção das novas relações que vai ter aqui. E então é ter esse equilíbrio, saber que você vai viver esse período aqui, mas para você realmente imerso aqui, você precisa estar presente. E muitas vezes, para estar presente aqui, sim deixar um pouco de lado as relações do Brasil, para que não dá para viver as duas ao mesmo tempo. Então, para poder estar aqui, a gente já vai responder as perguntas que vão surgindo, mas eu acho, e a pergunta é bastante relevante para quem tem filhos. Eu acho que é um momento de separação bastante delicado, mas que é a mesma coisa que eu falei. Então, viva as experiências com esses filhos. Eu estou aqui supondo que talvez os filhos não vão vir, mas viva, construa as memórias com os filhos, faça memórias com eles, para que eles saibam também que vai ser um período curto, mas que você vai precisar, nesse tempo, ficar um pouco distante deles, para que você vai viver um pouco da sua experiência, porque talvez não é o que você gostaria, mas é o que vai ser possível. E você deixando boas memórias com os seus filhos, é nessas memórias também que eles vão aguardar até que você possa retornar para eles. Então, acho que para quem tem filhos, a dica seria a mesma, de poder produzir o quanto mais memórias o tempo que tiver com eles, para que eles possam aguardar por você, mas que você possa estar conectado aqui, vivendo a sua experiência, já que essa vai ser a sua realidade quando você estiver aqui. E agora entrando um pouco, então, falando um pouco desses laços e alguns impedimentos que fazem com que as pessoas se abram para as experiências aqui. E o que eu vejo também então eu vejo que as pessoas chegam aqui, todo mundo que vem para a Dublin já tem uma história, já teve, na maioria das vezes, uma carreira, conta a sua história de vida, só que vir para a Dublin, como o Hugo mesmo falou, é renascer.
E esse renascer é um renascer que precisa estar preparado para esse renascer. E eu vejo que muitas pessoas acabam se defendendo através dos títulos que tinham no Brasil, por causa do trabalho, por causa... ó a ferida, tocando lá, ó. Então, por causa do trabalho, por causa dos estados e toda a carreira que já tinha construído no Brasil, é muito difícil poder, então, chegar aqui e falar, vou ter que me abrir para as mais experiências diversas, e às vezes a realidade do intercâmbio é ter que fazer trabalhos que as pessoas nunca se viram fazer na vida. Só que eu vejo que muitas pessoas que não se ressignificam isso logo e se abrem para isso, vão perdendo time, porque ficam resistentes, não aceitam qualquer trabalho, porque acham que não deveriam aceitar aquele trabalho. Então, enquanto os colegas que já vieram preparados... Exato, mas aqueles que estão conscientes, sabem que isso é por um período curto de tempo, regaça as mangas e vai encarar o que for, e isso vai fortalecendo para que a experiência de intercâmbio vá acontecendo também. Então, quanto mais resistente você estiver em relação ao que você traz do Brasil, isso vai impedir também, vão ser freios que vai impedir para você viver a experiência do intercâmbio. Então, eu acho que é importante, assim, você na prática mesmo, assim, eu tenho um amigo, ele fez algo bem interessante. Ele trabalhava numa empresa, no administrativo, um laboratório farmacêutico grande, tinha um salário bom, tudo, e a irmã dele tinha um barzinho, né, que servia lá espetinho, essas coisas. E aí ele trabalhou no espetinho final de semana. E aí eu falei para ele, mas você estava fazendo o que lá? Ele falou, não, eu aproveitei, juntei uma graninha, mas era muito pouco, mas eu queria já ter essa experiência de estar servindo as pessoas, de lavar prato, E aí eu achei bem interessante a visão dele, sabe? Ele falou, e tão engraçado que ele entrou no restaurante, né, se deu super bem, era auxiliar de cozinha, virou chefe e ganhou até o visto de trabalho, né, como chefe de cozinha, porque ele ficou apaixonado pela área da gastronomia, assim, sabe? E ele falou assim, isso aqui não é tão ruim, assim, igual eu pensava, né? Eu gosto de fazer comida, eu já gosto de cozinhar, tudo, e ele se deu super bem em Dublin, sabe? Então, eu acho que é importante isso mesmo, sabe? Eu antes, assim, eu comecei, assim, fiz algumas coisas, assim, para vender também, sabe? Aquelas rifas, aqueles negócios, assim, mas eu acho que é bem isso, eu comecei a cozinhar mais em casa, né? Na verdade, a minha mãe quase me obrigou, né? Que ela falou assim, você vai morar fora, tem que aprender a fazer comida. E aí eu fazia comida quase todos os dias, assim, nos últimos 2 meses, entendeu? Ia ao mercado sozinho, né? Teve um dia que eu coloquei a roupa para lavar, né, sozinho. E aí comecei a fazer coisas sozinho, assim, para eu já imaginar como seria morar só, sabe? E isso foi muito bom para mim, muito bom mesmo. Muitas pessoas vamos falar um pouco mais, eu acho que para a gente não ficar cortando, vamos deixar as perguntas subirem aqui, e aí depois a gente responde um pouco mais depois. Isso, pode ser? Com certeza, é melhor, mas pode ir deixando, gente. Eu acho que podem ir fazendo a pergunta e depois a gente reserva um período só para poder responder a pergunta de vocês, para a gente poder seguir mais ou menos uma linha de raciocínio aqui. Eu acho que esse ponto que você traz, Hugo, sobre já explorando o que se pode fazer, desde o cozinhar, eu acho que isso vai conversar com outro pilar do intercâmbio, que é a criatividade para o financeiro. Então, aqui a comunidade brasileira é muito grande, a comunidade brasileira se ajuda muito nisso. Então, se você vem preparado, e falei, tudo bem, que não importa a profissão que você tinha no Brasil, mas venha para cá preparado para... eu, no início, teve um período que eu resolvi fazer lasanhas, porque aqui tinha a questão dos produtos e tudo mais, era muito simples, então, como renda extra... Exato, então eu resolvi fazer lasanhas, porque aqui tanto os produtos para fazer a lasanha como o material para que isso pudesse ser vendido também era muito acessível, e eu descobri que a minha lasanha na época era muito boa, os amigos comentando muito sobre eu falei, por que não? Então, é que já era formado, né?
detalhe, né? Eu já veio para cá, então eu vim para cá muito aberto, sabendo que eu queria muito viver tudo isso que diziam do intercâmbio. Então, que eu queria me provar a minha criatividade, a minha capacidade de me virar em uma situação que não era a minha parte cômoda. E como que eu, que já vim formado, já tinha todo o entendimento de que eu queria para minha profissão, também para minha carreira, mas eu não queria me limitar a isso. Então, eu falei, por que não? E aí eu descobri, como renda extra, eu acho que isso também é muito válido para o intercambista, criar estratégias de possíveis renda extras para cá. Então, a comunidade brasileira fortalece muito isso. Então, se você sabe fazer, não sei, coxinha, se você sabe fazer pão de queijo, se você sabe, traga experiências, principalmente da região que você vem do Brasil, e aqui provavelmente você vai encontrar uma comunidade brasileira muito aberta e com saudade da comida brasileira, e que você pode achar uma forma de renda extra. E a renda extra para o estudante aqui, às vezes, pode ser a virada de chave para que você possa, lá na frente, depois, em momentos de renovação, em momentos de outras escolhas, ter ali algo que você produziu como renda extra. Então, acho que pensar, para todos vocês, pensar uma renda extra... né? Exato. E não significa que vocês vão ter que mudar de profissão, não. Pense em uma renda extra, formas possíveis. Hoje, principalmente, como muitas coisas estão sendo feitas online, então vocês também podem já ir se especializando ou algum tipo de atividade online que vocês vão, durante o período do intercâmbio, também se preocupando com essa atividade extra, que não significa que vocês vão mudar de carreira, mas é uma forma de se adaptar. Então, vocês vão se adaptando e a gente sabe que na nossa realidade o dinheiro é uma grande fonte de facilitador de adaptação. Então, ajuda, né? Busca felicidade. Foi criativo. Vamos um pouco... Só um comentário sobre isso também, você falando, às vezes você tem habilidades ou até contatos, eu acho que isso pode te ajudar também, né? Eu conheci o Iago na feira, era o Brazilian Day, não era? Exatamente, ótimo exemplo que você trouxe, o quanto eu acho que... E aí a gente começou a fazer um projeto e a gente até pensou nisso, e eu falei assim, por que não? Né? Eu e por arianos que somos, talvez é isso porque exatamente, era num evento brasileiro, na época, se eu não me engano, era um carnaval de uma festa, na época que podíamos fazer aqui, então eu estava ali realmente apresentando um projeto de suporte, que na época também eu estava empenhado e desenvolvendo sobre o suporte aos intercambistas, e foi no momento que a gente percebeu o quanto a gente se conheceu e a gente começou a conversar e o quanto a gente tinha diversas visões semelhantes sobre o que é a experiência do intercâmbio. Então, e aí acredito que esse foi o movimento do quê? É um outro movimento que é o de fazer network, aumentar suas conexões, sempre que tiver oportunidade, ir para os eventos brasileiros ou para os eventos irlandeses também. Às vezes pode ser um evento que não é muito da sua área, mas talvez vai ter alguém ali que vai compartilhar com você uma ideia ou vai trazer uma ideia que você ainda não estava pensando. Então, ampliar cada vez mais o network, desde o que a escola vai oferecer para vocês, participem de todas as atividades da escola, procurem a que vocês mais se identifiquem. Quanto mais network de vocês vai ser fundamental, seja para o início do intercâmbio, que vai exigir muito, às vezes, de indicação para conseguir um trabalho aqui, outro ali, como futuramente também na evolução do seu intercâmbio, caso algum de vocês pretendam ficar mais tempo, o network vai ser fundamental para que vocês possam também construir a rede de apoio de vocês aqui. Se a gente está distante do nosso país, onde a nossa rede de apoio se encontra, que vocês possam se abrir para construir uma nova rede de apoio aqui. E isso não significa substituir as relações do Brasil, significa ampliar as suas relações aqui para que você possa... Exato. Então, e construir relações tão importante quanto às vezes, mas não significa uma substituição. Muitas vezes eu ouço pessoas vindo com um discurso também mas eu já tenho os meus amigos no Brasil, mas eu já tenho a minha vida no Brasil, então não vou, aqui é temporário, é um intercâmbio, mas ir para a vida com esse discurso já é colocar para si mesmo uma pedra no caminho de limitação. Então, a sua experiência
Hugo? Não sei se o Hugo... Acho que travou um pouco para o Hugo. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta de vocês. A Suelen perguntou, muitas pessoas com quem conversei me disseram que o clima frio e chuvoso dá depressão. Isso é verdade? Sim e não. Eu acho que, sim, a questão do inverno e do tempo aqui é um desafio, mas afirmar que isso por si só causa depressão, eu acho que é uma forma rasa de ver a sua situação. O que eu percebo também é que muitas pessoas, por causa das dificuldades individuais, muitas vezes acabam transferindo, a cidade, o clima, Então, eu acho que é delicado se a gente coloca dessa maneira. Eu costumo dizer, olha, a Dublin é a mesma Dublin para todo mundo que vive aqui. Você vai caminhar pela rua, algumas pessoas vão estar sorrindo e algumas pessoas vão estar chorando. O que a cidade tem a ver com isso? Então, acho que é muito a perspectiva e a forma que cada um olha para a experiência aqui. Então, sim, é um desafio maior? É um desafio maior, mas não é um limitador que por si só vai causar uma depressão. Muitas vezes está relacionado com a dificuldade que a pessoa está encontrando para conseguir se adaptar à nova realidade aqui, mas não que o clima por si só vai levar alguém para depressão. Voltei. Então, tem uma outra pergunta. Estava respondendo as perguntas? Isso, eu resolvi respondi a pergunta sobre o clima. Se ele preparado é outra coisa, né? Se ele por si só causa depressão, eu estava desconstruindo um pouco disso, falando que Dublin é a mesma para todo mundo, então acho que a gente não pode dizer que o clima por si só é depressivo. É um desafio maior, sim, mas eu acho que tem muitos outros benefícios que fazem a gente fazer um pouco mais de vista grossa para o clima e lidar com ele sem que precise entrar num estágio de depressão. Tomar vitamina D também, né? Ajuda bastante. Exato, a vitamina D tem 3 tipos de vitaminas que eu acho que é as vitaminas do intercambistas. Eu brinco com isso, mas é real, porque o contato que eu tive com uma GP aqui, ela realmente me falou quais são as 3 vitaminas importantes que para quem lida com a realidade do clima e tudo mais, precisa se preocupar. Isso acho que é uma dica interessante para vocês também, até já ir tomando essas vitaminas no Brasil, porque aí vocês vão chegar aqui muito mais dispostos também. Então, é o ferro, a B12 e a vitamina D. O ferro, porque o ferro nos ajuda muito com a questão da disposição, acordar mais disposto e enérgico. A ausência do ferro no sangue causa essa fadiga. E se aqui a gente sabe que o tempo é um desafiador, ele não é um limitador, mas ele é um desafiador. Então, óbvio que no dia de frio, você vai estar com um pouco mais de preguiça para sair da cama e se você já está com baixo teor de ferro no sangue, isso vai causar que essa fadiga ela se acentue um pouco mais. Mas, então, cuidando dessas vitaminas também, como o ferro, como o B12 e a vitamina D, são as vitaminas, eu brinco que são as vitaminas dos intercambistas, mas é dos imigrantes em geral, por causa de Dublin. A Blenda Menezes, é isso? Eu não sei se a pronúncia está certa. Como lidar com o julgamento da família sobre o intercâmbio e ficar distante? Querendo ou não, falta de apoio familiar gera insegurança. Eu acho que cada família é cada família, então eu não sei se todas as famílias negam, entre aspas, o intercâmbio pelo mesmo motivo. Às vezes, alguns pais, alguns familiares estão difícil com a sua saída, eles não estão lidando bem com o fato de que vai ficar distante, e aí eles começam a colocar empecilhos no seu intercâmbio e motivos. Então, acho que é importante ter uma empatia de tentar ouvir esse familiar também, que não está lidando bem com a sua vinda e começa a colocar defeitos na escolha do intercâmbio. O intercâmbio por si só não tem motivos de prejudicar a vida de ninguém. Então, olhe para esse familiar que, na maioria das vezes, o que ele pode estar passando é não sabendo lidar
com a sua saída, porque talvez vocês ainda nunca tenham vivido tanto tempo separados assim. Mas uma coisa é os sentimentos que ele não está sabendo lidar com a sua partida, e outra coisa é colocar isso como se começar a elencar pontos negativos do intercâmbio. Então, acho que essa separação é importante também, porque as duas devem ser respeitadas. E sim, é difícil para o familiar, vai ser difícil para você também, mas é difícil pela situação, não que o intercâmbio tenha, entre aspas, alguma coisa a ver com isso. Só pontuando isso, eu tive essa experiência também, né? Quando eu contei, né? Quando eu falei com os meus pais, meu pai e meus pais são separados, então eu falei com meu pai me deu maior apoio, né? Aquela coisa, vai mesmo, se eu tivesse a sua idade eu ia, se eu fosse solteiro eu já estava lá, enfim. E a minha mãe não, minha mãe já foi assim, porque ela morava comigo, né? E aí ela já falou assim, para que você está inventando, né? Sua vida não está ruim aqui, você tem um bom trabalho, não sei o quê. Mas eu quero, né? E aí realmente ela não tinha interesse nenhum. Eu mostrava vídeos assim, ela foi na última, eu fiz uma festa de despedida, e aí na última semana parece que ela acordou, assim, sabe? Porque eu falei para ela, falei, você quer me ajudar na festa de despedida? Porque senão eu vou para outras pessoas. E aí vai ficar muito feio para você não se envolver em nada, né? Aí ela meio que acordou, assim. E eu nunca esqueço uma frase que ela deu, ó, Blenda, vou te falar. Quando ela me abraçou no aeroporto, ela falou assim, não se preocupa, a nossa relação vai ficar melhor. E é isso que acontece, viu? Com o tempo, a gente tem que entender que é assim, pra gente, a gente tá radiante, né? Feliz, estou indo embora, que não sei o que, mas para eles é assim, perdi uma companhia. E é importante poder reconhecer também que, algumas vezes, são diferenças de gerações. Então, para uma geração, o que significa o intercâmbio, para a geração anterior, aquilo não faz sentido, ou então não consegue entender as motivações. Aquela ideia de novela, né? Exato. De pular a fronteira, da polícia vir atrás, né? Tipo a América. Ela falou que tráfico de mulheres é bem isso mesmo, né? Então poder ter essa empatia de perceber também que essas críticas que está vindo de algum familiar, principalmente se é de uma geração anterior, talvez ele tá vendo a experiência do intercâmbio com outros olhos e com uma referência diferente do que a sua. Então, também não é entrar em conflito com isso se você percebe que é uma diferença de geração ali. Mas é perceber que o que está por trás dessas críticas ao intercâmbio, muitas vezes é o fato da sua ida, que a pessoa não está conseguindo lidar muito bem com ela e está difícil. Então, poder dizer isso para a pessoa também, não, eu sei que vai ser difícil para você ficar sem mim aqui, como vai ser difícil para mim também lá sem você. Mas é que para mim é muito importante na vida que eu consiga realizar esse sonho. E eu sei que vai ser difícil, mas a vida às vezes não coloca situações como essa, a gente não consegue ter tudo na vida. Em alguns momentos o que a gente quer, e em alguns momentos o que a gente quer está em outro continente, em outro país. Então, poder reconhecer e saber que a vontade dos dois são válidas e que não tem, só que são formas diferentes de olhar para a mesma experiência. Exato, isso mesmo. Vamos a mais Qual perguntas. é o outro pilar? Tem mais perguntas? O do Alexandre, meu caso, sou eu e minha mãe que é muito apegado a mim. Tenho irmãos, mas moram um pouco longe. Antes de ir, já tenho essa preocupação de deixá-la lá sozinha, mas sei que quando eu for, meus irmãos vão cuidar dela também. Como posso cuidar dela mesmo distante? Agora aparece aqui. Obrigado, Danilo, que de alguma forma acho que o Danilo colocou aqui. Olha só, tem um teleprompter aqui. Então, respondendo a pergunta do Alexandre, sim, vocês vão sofrer por essa separação, mas não significa que vocês não vão conseguir também lidar com elas. Então, se você tem outros irmãos
que então é conversar com esses irmãos, falar o quanto você está preocupado também, você reconhece o quanto a ligação de vocês dois é forte, que você gostaria de saber que ela vai ficar bem cuidada quando você estiver ausente. Mas me parece que é importante, vai ser importante para os dois a ressignificação desse laço, porque eu acho que chega um momento da vida que para todos nós é importante o rompimento do cordão umbilical. Não é pela ausência de afeto, mas é que todo mundo, para construir uma independência de si mesmo, a gente precisa, mais cedo ou mais tarde, criar certos espaços naqueles cordões umbilicais que ainda não foram cortados. Então, você vai conseguir se fazer presente dela, sim, por causa das opções tecnológicas que existem hoje. Mas, mesmo que vai ser muito, no primeiro momento, dolorido para vocês, vocês também vão se fortalecer quando vocês perceberem que nesse distanciamento vocês se tornaram mais fortes. Mas, sim, antes eu utilizo essas experiências de dor que é necessário passar para um crescimento, como se fosse quando a gente perde um dente, que cai o dente de repente, quando começa a nascer o dente novo, faz todo aquele rompimento e aquela dor absurda, mas é para nascer um dente muito mais forte, um dente muito mais saudável. Então, quando a gente precisa passar por experiências doloridas como essa, eu acho que é importante usar essa metáfora para entender que tem certas dores que é para fortalecer a gente e nos tornarem mais independentes e mais fortes. Não sei se eu ajudei na sua... me identifiquei com você. A ficha da minha mãe ainda não caiu. Só quando eu for mesmo, ela vai acreditar. Vai ser assim mesmo, entendeu? Tem que... mas eu vou te falar, quando você começar a ganhar em euros, começar a mandar dinheiro para sua mãe, pode ter certeza que ela vai adorar que você mora lá. Tá, a Vanessa perguntou aqui, deixa eu responder essa. Trabalhar e estudar, sim, é permitido que você trabalhe e estude durante o intercâmbio. Depois, assim, quem quiser me chama e, enfim, tem meu Instagram também, tem o Instagram da Seda, lá tem todas as regras falando aí bastante sobre isso também. É possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Aliás, a Irlanda é o país mais flexível com relação a trabalho para os estudantes. É mais que a Austrália, mais do que Nova Zelândia, mais do que qualquer outro país, tá? É muito mais fácil, vamos dizer assim, o processo aqui do que qualquer outro lugar do mundo. Mas vamos lá, Iago, qual outro pilar? Isso, teve uma pergunta do Jefferson aqui também. Eu vou selecionar as perguntas que estão relacionadas ao emocional e as perguntas relacionadas às questões práticas do intercâmbio. Eu vou pedir que depois vocês entrem em contato com o Hugo, que é a pergunta do Jefferson, falando que ele tem um interesse em me mudar do Brasil, mas minha dúvida é se irei conseguir me manter fora do país ou não. E aí, como eu vou deixar meu Insta aqui, porque aí pode me chamar lá no Insta. Isso, que ele vai explicar, e aí são questões mais práticas mesmo, de entendimento, tem condições sim de trabalho aqui, mas eu acho que hoje, para a gente aproveitar esse espaço, vamos abordar um pouco mais as questões emocionais mesmo, e as dúvidas emocionais que todos vocês estão. Bem, identifiquei com o Hugo, posso trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Estou aproveitando o máximo de tempo possível com a minha mãe, estou até assistindo novela com ela. Perfeito, Alexandre, são esses momentos mesmo. Eu acho que muitas vezes a gente, com os familiares que enfrentam essa diferença de geração, às vezes a gente vive esses momentos pelo outro, por construir aquela lembrança com o outro, mesmo que às vezes você já tenha assistido essa novela várias vezes. Não é mais a novela que você assiste, você está construindo memória com a sua mãe. Então, acho que isso é muito importante também. Iago, você acha que quando chegar na Irlanda, a gente deveria se conectar mais com o brasileiro ou com os nativos para aprender sobre a Irlanda? Eu acho que a vida pode ser menos binária, assim. Eu acho que pode ser os dois. Eu acho que a comunidade brasileira vai dar muito suporte para vocês aqui quando for necessário. Então, porque a comunidade brasileira é uma das mais unidas aqui, mas você não precisa só na comunidade brasileira. Para que só um ou o outro? Eu acho que é como você pode viver as duas experiências, de buscar meios que você conheça a cultura irlandesa, conheça os irlandeses, mas que também você esteja conectado
com as suas, com a comunidade brasileira. Porque, pelo que eu percebo, você vai, em questão de conhecimento, de cultura, exploração da língua e tudo mais, vai ser a comunidade irlandesa. Mas se alguma dificuldade vier a acontecer e você precisar de algum tipo de suporte, tá um dia mal e precisa só alguém para conversar, esse acolhimento vem da comunidade brasileira. Então, acho que você não precisa escolher por uma ou pela outra, você pode aproveitar as duas. Verdade. Deixa eu aqui para quiser. Ok. Então, eu separei aqui alguns dos... separei 4 pilares que eu acho que são fundamentais para o sucesso do intercâmbio de vocês, e eu queria falar um pouquinho de cada um deles, que são alguns tipos de cuidado, então. O cuidado da mente e do emocional durante esse período, eu acho que ninguém consegue se concentrar na experiência e focar na experiência aqui se o emocional não estiver equilibrado. O emocional de cada um de vocês precisa de um apoio diferente. Então, que vocês possam identificar o que é cuidar do emocional de vocês, o que é cuidar da mente de vocês. Então, muitas vezes pode ser a espiritualidade, para quem tem algum tipo de religião. Então, aqui na Irlanda, por exemplo, por ser um país bastante católico, então você vai encontrar várias opções de comunidades religiosas que você pode se vincular. Isso pode fazer um bem danado para a sua mente, trazer uma experiência de paz para quem tem a religiosidade como um dos setores importantes da vida. A questão das amizades, saber que você, como aqui a experiência da solidão, muitas vezes as pessoas vão acabar vivendo porque os ciclos daqui se renovam, por ser questões de estudos, então de 6 em 6 meses, mais ou menos os grupos aqui vão mudando, e você vai ter que lidar muito com as despedidas daqueles elos que você vai criar. Mas eu acho que isso não é se fechar para novas relações, é entender a realidade disso, que faz parte da experiência aqui, e com isso o que você vai fazer? Cuidar para construir novas relações. Um amigo você viveu aquela amizade, concluiu aquela experiência, se abra para um novo amigo entrar na sua vida, para você criar uma nova relação de intimidade, para que você, nos momentos de ciclos que você vai passar aqui, você esteja bastante amparado. E uma amizade também é cuidado emocional, também é cuidar da mente. Mas, novamente, cada um de vocês vão encontrar formas diferentes de cuidar do seu emocional, mas nenhum intercâmbio consegue se sustentar se não estiver com um emocional bem amparado também. E, óbvio que a terapia também, eu acho que pode ser uma ajuda muito interessante, não é puxando sardinha para o meu lado, mas a gente está falando de uma realidade onde vocês vão ser colocados em desafios emocionais, experiências e transformações que vocês nunca se viram antes. Então, por que não ter um espaço onde vocês vão poder falar dessas experiências, poder melhor entendê-la dessas transformações que vocês estão vivendo e melhor se organizar para continuar o intercâmbio de vocês continuar a poder acontecer. Então, a questão da mente. O outro, a gente já falou um pouco também, que é o cuidado do financeiro. Então, muitas pessoas chegam para o intercâmbio e ficam muito vislumbradas com os valores das coisas, que acabam sendo acessível, ou então com as possibilidades e o poder de compra, e começa, de repente, em 6 meses, já a gastar todas as economias que teve, e não teve um balanço entre... Exato. E aí não se preocupou numa renda extra, e eu sei que a realidade de, às vezes, muita gente vai ralar pra caramba no Brasil para chegar aqui, e às vezes chega aqui e fala, não quero me preocupar, eu só quero estar aqui e estudar, e não quero estar com grandes preocupações. Mas o financeiro precisa estar sempre em mente também, a preocupação com o financeiro e o cuidado com esse financeiro, porque o sucesso de um intercâmbio também, principalmente se a gente está falando de início, meio e fim, e que o fim, na maioria das vezes, vai ser ou uma renovação, ou uma faculdade, ou um trabalho, ou a mudança de um país, e tudo isso inclui financeiro. Então, no mesmo momento que você está vivendo a sua experiência de intercâmbio aqui, tenha em mente que o futuro também vai depender de um suporte financeiro. Então, é possível viver a experiência de um intercâmbio ao mesmo tempo que você já vai cuidando desse financeiro para cuidar do seu futuro, para suas decisões futuras também. Então, é o cuidado da mente e o cuidado do financeiro. O terceiro, que a gente já falou daqui também, é a questão dos relacionamentos.
cuidar de todos os relacionamentos, desde os seus flatmates. Não é porque só são pessoas que você vai viver por um momento que você não precisa cuidar dessas relações também. E não necessariamente são pessoas que você vai precisar se transformar o melhor amigo da vida, não. Mas as relações com os flatmates, muitas vezes, vão ser aquelas que num dia que você não vai estar tão... É a sua experiência de convivência aqui. E é um outro humano passando por experiências semelhantes às suas. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, se fecham por essa relação com os flatmates, porque eu já tenho amigo no Brasil. Para que eu vou precisar falar com aquela pessoa que eu moro? Nem me identifico tanto com ela. Qual a necessidade, né? Exato. Mas é relação humana. Se você não consegue conviver bem com novas pessoas e participar da construção dessa relação, já acende uma luz amarela aí sobre a forma que você está se relacionando no mundo com as pessoas. Então, acho que o intercâmbio mostra esse desafio, que a gente quer saber se você está vivendo, sabendo conviver com as pessoas, tenha em mente como está sendo o seu convívio com os flatmates e com as amizades que você vai formando. Isso é um sinalizador também para quanto você está se abrindo para essas relações e para o mundo. Você descreveu alguém do signo de Aquário agora, gente. Desculpa se tiver algum aquariano aí, tá? Por favor, né? Por favor, se enturme aí com seus flatmates, tá bom? Porque, olha, eu vou te falar. Mas, enfim. Existe algum programa... Eu vou só falar sobre o último ponto. Então, eu falei aqui dos 4 pilares, que é o cuidado da mente, do emocional, o financeiro, os relacionamentos, quando você estiver aqui. Então, essa preocupação desde o relacionamento com os flatmates, os colegas de escola, os colegas do trabalho que você fizer aqui, todas as relações são importantes. Não significa que você vai se relacionar bem com todo mundo, mas cuide o quanto mais você puder das suas relações. Elas são os fatores fundamentais, principalmente, novamente, aqui a mudança de ciclo é muito frequente, então é muito comum, por causa que cada um tem a sua, tá na sua jornada. Então, às vezes, você que veio, encontrou uma pessoa que tem o plano de ficar só 6 meses, mas você tem plano de ficar 1 ano ou 2 anos, e você vai ter que lidar com aquela pessoa que no meio do seu intercâmbio você vai ter que se despedir dela. Então, por que não ir construindo novas relações para você estar sempre bem amparado e evitar essa experiência da solidão? Mas, então, a responsabilidade de todos é cuidar das relações que forem aqui. E um outro ponto que eu sinalizei aqui é a questão dos ciclos. Intercâmbio e a experiência no exterior, ela é feita de ciclos. Então, muitos de vocês vão chegar como intercambistas, só que a experiência do intercambista, ela tem início, meio e fim. Vocês precisam estar conscientes desse processo de vocês, porque tem muitas pessoas que terminou os 2 anos permitidos aqui, e a cabeça dela ainda é de intercambista. Então, ela continua ainda morando com diversas pessoas, ela ainda continua pensando em trabalhos que, na maioria das vezes, estão mais associados aos intercambistas, por causa da condição de visto, e ela não se preparou para esse início, meio e fim de ciclo. Então, no meio do ciclo do seu intercâmbio, você já vai se preparando para o final dele, porque o final vai, muitas vezes, ser uma faculdade, vai ser um trabalho. A faculdade aqui, ela exige muito dos estudantes, o que vai, então, fazer com que provavelmente você vai ter que procurar por um quarto para morar sozinho, para que você tenha mais tempo da sua privacidade, para que você cuide mais dos seus espaços de estudos. Então, é importante que você vá entendendo qual é o ciclo que você está aqui, para que você não esteja vivendo ciclos de outras pessoas e que não é o mesmo ciclo que o seu. Então, estar sempre atento nessas mudanças de ciclos também é importante para esse sucesso do intercâmbio. Você tem alguma coisa para adicionar, Hugo? Não, eu acho que só salientando a questão mesmo dos relacionamentos, eu acho que, para mim, é uma das principais mesmo, porque a gente é muito influenciável, né, às vezes, e se você reparar uma pessoa, geralmente aquele grupo ali de amizades tem ali quase os mesmos objetivos. E realmente tem gente que não só intercambistas, você conhece pessoas que, por exemplo, têm passaporte europeu, estão há 5 anos ou mais na Irlanda e estão ainda no mesmo emprego, né? Você vê que aquela pessoa não saiu daquela situação e você vai ver, ela tá ali só curtindo a vida, passando um tempo, entendeu?
Ela não teve essa consciência de ciclo, de entender que exatamente. ela estava um ciclo anterior, quando as condições dela já era para estar pensando um novo ciclo para a própria experiência de estar morando aqui. Exato, uma coisa que eu falo... A questão das influências, como você falou. Eu acho que tudo bem que a sua, igual à pergunta anterior, tudo bem que as suas amizades podem ser com os brasileiros, e isso acaba acontecendo muito entre os intercambistas, no sentido porque todo mundo chega aqui intercambista, então a identificação ela é muito rápida. Estou no mesmo barco que você, e isso fazem com que os grupos, todo mundo vai viver essa experiência. Todo mundo aqui fala, as experiências aqui são muito intensas. Eu conheci o meu flatmate há um mês atrás, e a gente parece que estamos juntos a vida toda. Então, as relações aqui são muito intensas, só que aí as pessoas começam a viver em uma certa simbiose, e aí cada um vai construindo o próprio futuro lá na frente, que muitas vezes vai exigir algum tipo de separação. Um vai para uma faculdade, o outro vai para um trabalho porque conseguiu um visto de trabalho, o outro, nos planos da vida, talvez decidiu voltar para o Brasil. Mas então vocês podem viver juntos, mas cada um pensando no seu caminho individual. Não acho que é saudável que as pessoas, por estarem juntas, às vezes ficam tentando ir todos juntos na mesma direção, mesmo que no futuro o caminho de cada um passa por escolhas e trajetórias diferentes. Exato, eu falo sempre que o intercâmbio, a gente tem que, dos ciclos, às vezes os alunos, né, já vêm com perguntas assim, a pessoa fecha o curso hoje, aí ela quer saber do euro, ela quer saber se ela vai ter emprego, e aí eu sempre falo, gente, é um dia de cada vez, é muito importante o seu momento agora, é de preparação, o seu momento agora é de embarque, o seu momento agora, né, vai sofrendo uma coisa de cada vez, né, eu preciso tirar documento, ok, eu preciso entrar no país, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso de uma acomodação, cada coisa vai vir no seu tempo, né? E é muito importante que a gente saiba isso, assim. E também as pessoas, né? Às vezes tem pessoas que eu tive muito contato no começo e hoje eu não tenho mais, porque, assim, não tem uma identificação, sabe, daquilo que eu quero para minha vida, e hoje eu já estou ligada a outras pessoas, entendeu? E essas pessoas têm ali mais ou menos objetivos em comum, uma visão sobre morar fora parecida com a minha. Então, mas isso acontece depois de 2 anos, 1 ano e meio, que você vai ressignificando isso, entendeu? E isso é bom. Às vezes tem pessoas que você vai deixar pelo caminho, não porque teve desentendimentos ou não, mas é porque não encaixa mais na sua vida, né? Exato, faz parte de adaptações, e eu acho que as adaptações também adaptar as relações. Então, algumas relações que no início fizeram muito sentido, pode não estar fazendo mais, mas não significa que você é uma má pessoa, a outra pessoa é uma pessoa, significa que vocês mudaram, e cada um agora começa a olhar para direções diferentes, e está tudo bem. Foi ótimo aquela experiência, foi ótimo enquanto durou, mas agora os caminhos começam a direção. Durou. Não, isso aí acontece ao contrário também. Quando você volta para o Brasil, agora que eu estou passando mais tempo aqui, algumas pessoas assim, eu fico assim, tipo assim, eu fui amigo dessa pessoa porque não encaixa mais, sabe? E era uma pessoa que eu via quase todos os dias, né? A Aide tá rindo, mas é verdade. Eu fico aqui às vezes e eu fico assim, sabe? Claro, eu respeito tudo, mas não tem assunto. A pessoa tá sempre, né? Falando, reclamando, né? Com assim, coisas que para mim são dificuldades muito irrisórias, assim, perto do que a gente passa no intercâmbio. Então a gente ganha uma certa resistência, né, sobre algumas coisas assim também. Então, aí você vê, não vai encaixar na sua vida, entendeu? E tá tudo bem, a gente precisa entender isso. Algumas pessoas não. Você chega, é aquele amigo que você vai na casa dele, abre a geladeira, senta lá e come. Eu tive essa sensação, algumas pessoas falaram isso para mim, nossa, parece que você passou foi um pouco tempo lá, né? E aí, sabe? Mas é para aquela situação, mas, por exemplo, eu sei que uma pessoa dessa, se ela fosse para Dublin hoje, dificilmente ela ia conseguir me acompanhar, entendeu? Então, a gente precisa saber
o lugar que cada pessoa ocupa na nossa vida. Isso é muito importante, os relacionamentos, né? Acho que é E isso. não ficar frustrado por isso. Eu acho que a vida são essas transformações. Sim. E a gente vai se adaptando a essas novas relações. Eu acho que... A gente adora uma novidade, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Difícil, meu esposo, para ele. Do Jefferson, aqui, a primeira. Você pode colocar para a gente, por favor, Danilo, que eu não estou conseguindo... Pessoal do TP, produção, alô, produção. A Rayane, diferente do meu esposo, eu sou mais apegado aos meus pais do que eles comigo. Minha mãe já até falou que vou mandar pensão para ela em euro em outubro. Eu estou trabalhando muito meu emocional pela ausência deles, irmãos e sobrinho. Estão me dando todo o apoio. Eu acho que, Rayane, essa é um desafio de todos nós. Eu acho que infelizmente, a vida nos apresenta experiências como essa. Não é que vai ser fácil. Não acho que para ninguém é fácil ter que lidar com a realidade que os afetos que a gente tem estão no Brasil. Mas eu acho que quando a gente tem bem declarado por que a gente, nesse momento, está abrindo mão desses afetos, ajuda a suportar. Então, eu vejo muitas pessoas sofrendo aqui porque estão sentindo falta dos familiares do Brasil, mas aí desandaram no intercâmbio, desandaram na sua experiência e começam a perguntar: que mesmo o que eu estou fazendo aqui? E aí fica muito mais insustentável bancar essa ausência desses afetos. Mas quando você está muito focado nos objetivos pelo qual você está aqui, isso te dá uma sustentação maior para conseguir bancar a ausência dessas pessoas. Então, não é que não é fácil, mas quando está bem claro para você os seus motivos aqui, isso te dá uma sustentação maior em relação a isso. Como controlar a ansiedade, que está em todos... Mas a ansiedade é algo que eu vejo como... Sou um pouco contra essa questão da ansiedade, porque a ansiedade é um sintoma. Sintoma não é um sintoma de algo que não necessariamente é para ser eliminado. Eu sempre falo que a ansiedade é o nosso sensor aranha, não sei se todo mundo tem essa mesma referência, mas o Homem-Aranha, que quando algum perigo se aproximava dele, ele tem o sensor aranha dele, que ele reconhece o perigo antes que alguma coisa aconteça com ele. A ansiedade é isso. Mas se for mais a ansiedade, por exemplo, positiva de um intercâmbio, eu quero muito que aconteça, não vejo a hora, já tenho planos do que quero fazer lá, também é uma ansiedade saudável, uma ansiedade com uma vontade que um futuro possa acontecer. Mas ansiedade demais é negativo, porque a ansiedade significa que você não está vivendo o presente. Então, ansiedade em excesso é uma pessoa que está vivendo o futuro demais, e depressão é a pessoa que está presa no passado. Então, quando a ansiedade vier, você sabe por que eu não estou conseguindo viver no presente, o que eu preciso para conseguir estar presente nessa experiência que é hoje. O amanhã só vai acontecer depois, você lida com o amanhã depois. Mas toda vez que você estiver com sofrimento demais, ansiedade, você vai precisar trabalhar as questões de se trazer para o presente. E se você não conseguir fazer isso sozinho, então procure a ajuda de um profissional para que te ajude a trabalhar essas questões das suas questões atuais da vida e você se desconectar um pouco do futuro, porque o futuro é sempre uma ilusão e a gente nunca tem certeza de nada do que vai acontecer, então para que ficar tão preso a ele? A gente pode se preparar para ele, mas não perder o presente conectado demais a um futuro que ainda não existe. Existe um programa de alguma ajuda psicológica para quem já está na Irlanda? O programa. Não entendi, qual que é? Não, eu brinquei, o programa, você que dá ajuda psicológica para os intercambistas, né? Nesse aspecto, vocês podem vir tranquilos, eu acho que para quem vem para cá fica sempre essa incerteza ou insegurança de qual apoio. Aqui os psicólogos temos uma associação de psicólogos brasileiros na Irlanda. Então, se por algum motivo e é isso que muitos acabam preferindo, fazer a terapia na língua mãe, então que não se preocupem, porque aqui também tem uma comunidade de psicólogos e uma associação de psicólogos brasileiros que vão poder acolher vocês em momentos que vocês acharem que tem a necessidade de um acolhimento com um profissional e de alguma orientação profissional nesse sentido das emoções, se elas ficarem muito difíceis para vocês.
Você tem mais alguma pergunta? Acho que não, hein? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Quiser colocar aí, porque a gente já está caminhando para o final. Alguém está digitando. Alguém está digitando. Tempo. Maravilhoso. Evento, obrigada. De nada. Obrigado, Carolina. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, contribuído com essa experiência, com essa preparação da experiência de vocês. Temos mais perguntas. Iago, então, eu vou te fazer uma pergunta agora, né? Você acha que falando tudo isso aí que você falou e passando também pela experiência tanto de intercambista quanto de uma pessoa que hoje ajuda os intercambistas, né? Você acha que a experiência do intercâmbio vale a pena? Embora eu seja suspeito para falar depois de 6 anos aqui, então eu vim como intercambista, mas sim, eu acho que desde que vocês venham muito conscientes de que é uma experiência desafiadora, mas para que a gente possa acessar a nossa potência maior de estar no mundo, a gente precisa descobrir quais são os desafios que a gente dá conta. E o intercâmbio vai oferecer isso para vocês, vai muito além da língua, mas todos esses desafios de convivência, de adaptações, tudo isso vai mostrar para vocês qual é a potência no mundo que vocês conseguem acessar. Então, eu acho que ter essa consciência da nossa potência constrói depois uma perspectiva muito segura de nós mesmos. Então, eu brinco muito com os amigos e familiares que, se eu pudesse, eu presentearia todos que eu conheço com intercâmbio. Embora eu também. Intercâmbio e terapia. Mas eu presentearia todos com intercâmbio, mas não me responsabilizaria por nenhum, porque eu gostaria que todos descobrissem por si só o que é ter essa experiência. Então, é uma das experiências mais transformadoras da vida de vocês. Vocês muito vão entender o que é isso na pele, literalmente, porque deixem de pensar tanto como vai ser. É impossível vocês terem essa previsão antes de estarem aqui. Isso também não é necessário. Eu acho que é só vir preparado para o que é essa cidade, essa experiência. Não sei se vocês vão vir para Dublin ou para outra cidade do mundo, mas vão abertos para absorver, seja lá o que a vida for apresentar para vocês. Não sei quais experiências que vocês vão viver. Cada um vai ter uma experiência muito individual. Não meçam o sucesso do intercâmbio de vocês pela métrica do outro, não é porque o outro em 6 meses conseguiu avançar no inglês e você vai precisar de 1 ano. Tudo bem, o intercâmbio são 2 anos, até 2 anos, então não fica muito medindo a sua experiência pela experiência do outro. Algumas pessoas vão vir só pelo inglês e vão voltar, tá tudo bem. Algumas pessoas vão vir para cá porque querem investir na carreira ou querem talvez conquistar uma vaga no mercado europeu. Algumas pessoas é só porque estava precisando de 1 ano sabático, mas já quer voltar depois porque já tem algum motivo pelo qual queira voltar. Todo mundo vem diferentes, embora o motivo inicial se diga que é o inglês. Então, o que eu aconselho para todos é não meça a experiência de vocês pela métrica dos outros. Construa as suas experiências a partir de vocês. E eu acho que as trocas são muito interessantes, saber o que cada um está passando, mas nunca se avaliar e colocar em comparação demais com o outro. Boa. Mais uma pergunta aí, ó. Obrigado por toda essa ajuda. Tem uma excelente. As informações de vocês nos mostram que podemos ir. Não, aqui o Danilo colocou em destaque aqui. Essa ajuda toda psicológica tem só em Dublin? Eu não entendi se está perguntando sobre outros países ou outras cidades. Não, acho que é na cidade de Dublin mesmo, questão do apoio dos psicólogos brasileiros, né? Você sabe se fora de Dublin tem alguma rede de atendimento para brasileiros? Eu sei que tem profissionais psicólogos também acho que Limerick, Galway, Cork. Mas também é possível hoje o suporte online também,
Mas eu acho que é possível, e mesmo que vá viver em uma outra cidade, é possível ter esses dois tipos de suporte. Talvez não vai conseguir ver toda semana para Dublin, mas consegue uma semana fazer online, a outra semana fazer presencial. Você já consegue ter as duas experiências, o suporte contínuo, mas também não perder a relação terapêutica presencial, que é fundamental também. As informações de vocês nos mostram que podemos ir onde desejamos, porém temos que saber o que realmente buscamos para nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Eu acredito que essa afirmação é dessa maneira mesmo. É difícil porque muitas vezes as pessoas estão aqui construindo o que elas estão buscando e elas precisam ainda viver essa experiência para saber o que se trata que elas estão buscando. Então também não se cobrem. Vocês vão chegar aqui, exato, não se cobrem falando, meu Deus, eu não sei ainda o que eu quero. Tá tudo bem, aqui pode ser uma experiência de construção dessa resposta. Então, tá tudo bem, você vai ter o seu tempo aqui para observar um pouco de tudo, fazer as suas viagens, conhecer as pessoas, desenvolver o seu inglês e junto com essa experiência, você vai construindo essa resposta do o que eu quero para mim daqui para frente. Então, não se coloquem mais essa pressão. A única pressão que vocês se coloquem é de se abrir para essa experiência. E tenham certeza, e se perguntem sempre isso. Eu estou aberto para toda a experiência que o intercâmbio pode me oferecer? Eu acho que essa é a bússola norteadora de vocês na experiência durante o intercâmbio. E as respostas vocês vão construindo no caminho. Eu queria ir para Cork, por isso perguntei. É possível, talvez você não vai... Eu não sei te afirmar se hoje tem um profissional brasileiro atendendo em Cork, mas se for o caso, você vai conseguir manter um atendimento online lá e, quando possível, você pode vir para Dublin para que você continue dando atendimento aí a uma experiência presencial também. É isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Iago, você quer fazer alguma consideração? Eu falei bastante, eu falo bastante, então não sei se tem algo mais que eu gostaria de... Eu acho que eu deixei... Tem um ponto que eu gostaria de ressaltar também, é a responsabilização. Eu acho que tem uma frase do Freud que ele fala na maioria das vezes, quando o paciente chegava para ele a primeira vez, qual é a sua responsabilidade na desordem do qual você se queixa? Eu acho que essa frase é muito importante para nortear os desafios que vocês vão ter aqui no intercâmbio também. Então, quando vocês perceberem que está muito difícil ou que estão se queixando demais, ou se pergunte, qual é a minha responsabilidade nessa desordem que eu estou me queixando? E às vezes é duro conseguir responder isso, mas quando a gente consegue responder qual é a nossa responsabilidade, a gente consegue nos dizer, então, por onde a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Quando a gente pega a responsabilidade para a gente. Então, não é o tempo, não é o frio, acho não que é o Iago e o Hugo caíram aqui. Nós estamos aqui, Danilo. Tinha caído aí. Tá bom. Eu ia encerrar aqui, mas então deixar vocês encerrarem. Certo, eu estava fazendo essa conclusão, então, da responsabilização, o quanto é importante se responsabilizar, deixar de culpar, ou, não sei, se é a escola, se é Dublin, se é o tempo. Eu acho que sempre se perguntar qual é a minha responsabilidade nessa desordem do qual eu me queixo. Fazendo isso, talvez a resposta é difícil, mas pelo menos você está sabendo que você tem condições de fazer alguma coisa, quando você se responsabiliza por isso que está acontecendo na sua vida. Eu acho que aquela frase, reclama do vento, mas deixa a janela aberta, é bem por aí, né? Mas de uma forma mais sutil, eu acho que é mais ou menos por aí. É bem isso, de estar reclamando do vento, mas deixou a janela aberta, né? Então, eu acho que realmente aí tem meios. Iago, muito obrigado pelo seu tempo. Gente, o Iago é muito ocupado, vocês não têm noção como é difícil conseguir uma hora com esse cara. Inclusive, se a gente fosse pagar ele por tudo que ele fez agora aqui, né? Ainda mais que é em euro, né, Iago? Não ia ser fácil. Então, gente, é um conteúdo de primeira.
E eu vou deixar aqui também para que vocês possam acompanhar o trabalho. Eu nem lembro o meu... Posso colocar o Instagram aqui para que... Pode, claro. Gente, não vai embora porque eu tenho um anúncio para fazer, hein, de uma oferta especial. Meu diretor está falando aqui, igual aqueles aqui, ó, apresentador. Fica aí. Então, eu coloquei o meu Instagram para quem quiser acompanhar o trabalho, tiver mais dúvidas sobre as questões emocionais. Eu fiquei muito feliz de participar. Realmente, aqui, nesse momento, a minha agenda está muito ocupada, mas eu sempre gosto de poder contribuir. Eu passei por essa experiência, continuo lidando com essas questões e vejo que é muito gratificante para mim poder contribuir para quem ainda está planejando essa jornada. Então, se tudo que eu falei aqui pôde contribuir de alguma forma para a construção do planejamento do intercâmbio de vocês, eu fico feliz por ter contribuído um pouquinho na construção desse sonho de vocês. Certo, Hugo? Então, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Espero que eu tenha contribuído e fico feliz pela participação. E é isso. Nós vamos te chamar de novo, tá? Não se preocupe. Com certeza, com certeza. Sempre que precisar, eu estou à disposição, tá? Agora eu posso... Você disse que vai precisar ficar um pouco para continuar. Eu só vou falar um pouco. Se você puder ir, pode já indo, porque eu sei que você está aí bem corrido. Brigadão aí, de coração. Pode deixar que eu te chamo de novo. Eu vou encerrar aqui, tá? A gente tá com... Acredito que vocês estão me ouvindo ainda? Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Aí, agora, pessoal. Danilo. Tá. Então, tchau, Danilo. Tchau, Hugo. Tchau, obrigado, Iago. Sempre que